Terça-feira é dia de tirar as dúvidas sobre direito doméstico e trabalhista e previdenciário com Paulo Souto. Bom dia, Paulo. A gente começa conversando com relação às mudanças nas regras da aposentadoria, que devem valer a partir de quando? Diz aí pra gente. Não, o governo vai amanhã que ele vai levar para o Congresso Nacional, né? Depois que aprovar, vamos ver, né? Vamos ver o que é que vem por aí, né? O que é que você espera, assim, dessas novas regras? Não espero nada agradável, não. Não vejo nada. A gente não conhece, vamos dizer que a gente não conhece, né? O que se falou foi a mudança do tempo de idade, ou seja, mulher com 62, homem com 65. Se falou também ontem, vazou, que a carência que era de 15 anos para se aposentar por idade vai ser de 20 anos, mas até agora não temos nenhuma informação. Nada concreto. Nada mesmo, concreto. Amanhã que o governo leva a proposta da reforma para o Congresso Nacional. Não só eu, como muita gente está com dúvidas com relação a isso. Inclusive, a gente gravou algumas perguntas e dúvidas com o pessoal na rua. Vamos dar uma olhada no que é que eles querem saber. Vamos lá. O que fica claro para a gente é que realmente existe um déficit muito grande, gerido muitas vezes pela incompetência dos governantes, mas também existe a falta de coragem de cobrar as grandes empresas que devem ao INSS e que certamente cobriria esse rombo e ainda sobraria. Infelizmente, essa conta só cabe e só cai no bolso dos mais pobres e dos mais necessitados e da classe trabalhadora do país. Eu vejo aí o povo falando em previdência, essas coisas, não sei se vai melhorar ou se vai piorar, né? Para o cidadão fica meio... Fica meio difícil a pessoa responder, porque a pessoa não entende, né? Quem entende é eles lá, né? Se eu entendesse, eu dizia se vai melhorar ou vai piorar, né? Qual a sua maior dúvida? É de piorar. O senhor acha que vai piorar? Eu acho. Eu tenho dúvida, sim. Tenho dúvida. Eu não sei se vai ser bom ou se vai ser ruim. A minha dúvida é essa. A dúvida de todo mundo é essa, é a grande questão, né, Paulo? Eu vou, aquele primeiro cidadão que falou, eu vou discordar dele que fica claro que existe um déficit. Não existe nem nada claro. O déficit é o que o governo diz. Agora, até agora não foi aberto o caixa para se mostrar onde está o déficit. Eu lhe digo, eu sou procurador da Previdência desde o ano 2003. O déficit da Previdência Social está no pagamento de benefícios onde o segurado não contribuiu, que são os trabalhadores rurais, os segurados especiais. Se ele não contribuiu, não existe regime previdenciário sem contribuição, é um regime contributivo. A aposentadoria dos trabalhadores rurais deve ser um benefício assistencial e não previdenciário. Se não houver essa mudança, não tem caixa nenhum que feche, o rombo vai continuar, o rombo está aí, entendeu? Agora, eu vou concordar com ele quando ele diz que não existe a cobrança das grandes empresas. Não é só grandes empresas, não. Eu digo isso porque nós, procuradores federais, estamos isentos de cobrar quem deve abaixo de 10 mil reais. 10 mil reais hoje são 10 aposentadorias que você paga, são 10 meses de aposentadoria. O que falta é se cobrar quem deve. O problema é este. O rombo é grande, concordo. Agora, por falta de cobrança. Agora, o déficit, sinceramente, eu ainda fico em dúvida, porque não existe déficit de INSS. A Previdência Urbana não existe déficit e a pública não. O déficit está na Previdência Rural. Isso aí sim, todo mundo sabe disso. Não adianta fazer reforma se não houver essa mudança. Bora ver mais dúvidas do pessoal, então? Dona Elizabeth, ela quer saber se essa reforma vai valer para todo mundo, se ainda dá para usar as regras atuais para se aposentar e até quando essas regras atuais devem valer. Vamos dar uma olhada. A minha dúvida é a seguinte, é que eu já vou fazer 60 anos, estou com 59 anos, gostaria de saber se essa reforma vai me atingir em alguma coisa. Se eu vou fazer parte também dessa reforma, né? Porque, segundo eu ouvi falar, quem já tem direito adquirido não entra nessa reforma, né? Aí eu queria tirar essa dúvida, se é verdade ou se é mentira. Isso aí já dá para saber, já dá para adiantar, Paulo? Não, mas eu acredito que ela vai haver a transição. Vai haver a transição. Agora, se o governo respeitar os direitos adquiridos, tudo bem. Agora, o problema está aí, né? Se vai respeitar ou não. Eu dou um exemplo. Os servidores públicos que contribuiu, o servidor público, ele não existe teto para contribuição. Se o governo estimular que o servidor público vai ter, com o valor da aposentadoria, o teto do INSS, cabe ao governo devolver o que ele pagou a mais. É mais do que justo, porque senão o governo vai estar cometendo um crime de apropriação indébita previdenciária. O problema é que a partir de amanhã, quando ele levar a proposta para o Congresso Nacional, vai ser divulgada, aí nós podemos ter um quadro definitivo, o que ele pretende fazer. Paulo, a gente também conversou com uma aposentada que disse que acha essa discussão da reforma da Previdência muito natural. Ela até comparou a situação do Brasil com outros países. Vamos ver o que ela disse. A senhora não vai ser mais atingida. Exatamente, mas eu trabalho a favor dos meus netos
e dos meus filhos, que precisa de ter uma previdência, entendeu? É por isso que eu acho muito certo 65 para homem e 62 para mulher. Eu acho isso muito, muito excelente. A senhora acha que está equilibrado? É, porque em outros países tudo tem a regra, em 10 em 10 anos, toda década tem uma mudança. Isso não é bicho de sete cabeças. E aí, Paulão? É muito bom defender quando você não é atingido, né? Verdade. Agora, quanto aos países, ela não citou quais são os países, aí fica difícil da gente comentar. É verdade. Entendeu? Até inclusive você falou que o governo fala desse déficit, mas ainda não apresentou. Não abriu o caixa, dado. ele não abre o caixa. Abre o caixa e mostra o déficit. Dizer que o rombo é 200 e tantos bilhões, mas é muito fácil. Falar é aquele ditado, deixa ele não provar, não diz. Dizer e não provar, não diz nada. Verdade. Vamos abrir o caixa e mostrar à sociedade, olha, o rombo está aqui, está ocorrendo isso. É muito fácil você fazer isso e aprovar a reforma da Previdência. Agora, omitir informações fica difícil. Então, acho que amanhã a gente já sabe de alguma coisa mais O que é a concreta. proposta? Amanhã a gente já sabe o que é a proposta. Vamos lá. É que ele leva para o Congresso amanhã. Vamos seguir agora vendo as perguntas, mas do pessoal que está em casa que mandou para a gente. Está aqui, ó. Até quando deve ser pago o salário de um trabalhador? Essa foi a pergunta de João de Campina Grande. João, até o 5º dia útil do mês subsequente. Tem que ser pago até o 5º dia útil. Não pagou, pode sofrer punições junto ao Ministério do Trabalho. E aí se atrasou, o que é Não é que Ministério do faz? Trabalho não, que não existe mais Ministério do Trabalho. Se atrasou, o que Se é que faz? atrasou, Não, aí procure a delegacia, a fiscalização. Beleza, vamos para a próxima? Essa daí é de Ocimar Pinto de Oliveira. Frentista de posto tem direito à aposentadoria especial? Sim, porque ele trabalha com produtos que são prejudiciais à sua saúde. Tem direito. Inclusive por isso que eles trabalham com aquele Com aquela equipamento, máscara, né? com máscara. Exatamente. Tudo. Próxima. Uma viúva idosa recebe o benefício assistencial LOAS. Ela pode fazer a opção por uma pensão deixada pelo seu falecido esposo? É a pergunta do Washington. Danise, é porque a gente tem que editar as perguntas, mas no caso da mãe de Washington, o funcionário do INSS disse que se ela fizer essa opção, ela tem que devolver tudo que recebeu do LOAS. Essa informação não procede. Ela pode fazer a opção sim e não precisa devolver nada ao INSS com relação ao benefício que ela recebia do LOAS. Está respondido, então. Próxima. Quando um aposentado por invalidez não precisa se submeter a perícias médicas revisionais do INSS? A pergunta da Rizeuma, lá de Queimadas. Existem duas hipóteses. Quando ele tem 55 anos de idade e vem recebendo auxílio-doença, posteriormente aposentadoria por invalidez, por mais de 15 anos, ele não precisa mais fazer revisão nenhuma junto ao INSS. E os aposentados por invalidez com a idade superior a 60 anos também não precisam fazer mais a revisão do INSS. São os aposentados por invalidez e não os que recebem auxílio-doença, no caso dos idosos acima de 60 anos de idade. Tem uma arte sobre isso? Tem exatamente. Ó. Aí, ó. Livre de perícia, 55 anos de idade ou mais, que recebe auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez há mais de 15 anos. E aposentado por invalidez com mais de 60 anos de idade. Esse aí não serão mais submetidos Tá aí, a uma... bem resumido para a gente saber como é que é. Exatamente. Tem mais perguntas, gente? Bota aí, ó. Fui servidor público de uma prefeitura por 15 anos e hoje sou funcionário do Banco do Brasil. Como faço para transferir meu tempo de contribuição do regime estatutário para o seletista? É a pergunta de João lá de Sapé. João, se você já está ciente que vai se aposentar pelo Banco do Brasil, aí você deve pedir uma certidão de averbação de tempo de serviço junto ao regime do seu município, que é exatamente, ele não falou a prefeitura. Vai lá e requer uma certidão de averbação daquele tempo junto ao Banco do Brasil, para onde ele vai averbar o tempo. Tranquilo. Mais uma. Quem adota uma criança tem direito ao salário maternidade? É a pergunta de José Luiz, lá de Cabedelo. Não, tanto o homem como a mulher, se eles adotam uma criança, independente da idade da criança, eles têm direito a uma licença maternidade e ao salário maternidade. Tanto o homem quanto a mulher. É, até porque é pai e mãe do mesmo jeito. Pai e mãe do mesmo jeito, entendeu? Tá aqui, inclusive a lei aí, né? É a lei, esse é o artigo, salvo engano meu, o artigo 71 da Lei 8.213. Segurado da prisão que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança é devido salário de maternidade pelo período de 120 dias. Não só o salário, como também a licença maternidade. Perfeito. Mais perguntas? O meu pai tem 70 anos, é aposentado e ganha um salário mínimo. A mãe já tem 69 e requereu um LOAS idoso, mas o pedido foi negado porque o marido já é aposentado. Está correto? É a Adriana Andriola que quer saber. Tá não. Outra informação que o INSS não vem agindo corretamente com quem requer o LOAS. Tá, existe uma instrução normativa da Advocacia Geral da União de 9 de julho de 2014, onde prevê o seguinte: quem requer um LOAS, um idoso,
e o seu cônjuge ou companheiro é aposentado por invalidez ou recebe qualquer outro benefício da Previdência Social no valor de um salário mínimo, este benefício que o idoso recebe não entra no cálculo da renda per capita familiar. Ele é excluído. Então, 2 idosos, um pode ser aposentado, receber um salário mínimo ou receber uma pensão por morte, e o outro requerer um LOAS. Só que o INSS nega, porque ainda não houve uma integração desta informação da Advocacia Geral da União com o INSS. É um absurdo. Já vamos completar 5 anos. Eu estou cansado de chegar na Justiça e pegar processo dessa natureza. É um absurdo. Infelizmente, isso ocorre por falta de uma interação entre os órgãos. Pelo jeito, esse vai ser mais um processo que vai Provavelmente, provavelmente. Vamos para mais perguntas. Recebo uma pensão por morte que é no nome da minha filha. Quando ela atingir a maioridade, essa pensão pode ficar para mim? Quem pergunta é a Sheila de Bahia. Danilo, toda pensão por morte tem seus dependentes. Quando a Sheila requereu o benefício, só requereu para a filha dela, ela não vai ter direito, porque vamos dizer que ela não convivia mais com o pai da criança, não recebia nenhuma pensão alimentícia, ou só teve o filho e nunca conviveu com ele. Não é casado, não é companheira, ela não terá direito. Agora, se foi esposa e na hora de requerer esqueceu de colocá-la como dependente, ela deve procurar o INSS e requerer a sua inclusão como dependente. Não só esposa, como também companheira. Paulão, essa foi a última de agora, mas daqui a pouco ele volta para continuar respondendo e tirando dúvidas sobre direito trabalhista e previdenciário. Então, se você tem essas dúvidas, manda mensagem aqui para a gente, anota os números, 981819700 ou 981229700. Até logo, Paulão. Até já. Comprometido, vamos voltar a conversar com Paulo Souto sobre direito trabalhista. Agora ele vai responder mais dúvidas do pessoal que casa e mandou mensagem aqui pra gente. Bora lá, né, Paulo? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Apareceu. Josefa de Gurien, ela é viúva, tem pensão do primeiro marido. Do segundo ficou para os filhos, a pensão do segundo marido. Quando chegar o tempo dela se aposentar como agricultora, ela pode? Como é que fica a situação dela? Ela pode, são benefícios, no regime atual, são benefícios acumuláveis. Com a reforma, nós não sabemos ainda qual é a pretensão do governo. Valdinete, de Campina Grande, diz que faz 30 anos de contribuição em dezembro e tem 52 de idade. Ela pode dar entrada na aposentadoria? Pode. Agora, quem vai definir se ela tem direito ou não é o INSS, porque ela tem tempo de contribuição e tem a idade mínima hoje, que seria 48 anos de idade, que ela poderia já se aposentar. Outra pergunta agora do Marcone, aqui de João Pessoa. A empregada doméstica que trabalha na jornada de 12 por 36 como cuidadora de idosos, ela tem direito de receber refeições, almoço, janta, enfim. Se não tem direito, ela pode ter intervalo na jornada? Eu faço a seguinte pergunta, eu jogo uma pergunta para o Marcone. Ele consegue trabalhar 12 horas sem se alimentar? Não é isso? Pelo amor de Deus, né? Aí não precisa nem responder. Nem responder, sinceramente. Geraldo, que é de Mangabeira, fala que recolhe o INSS com carteira assinada por 30 anos. Depois mais 7 pelo MEI, como microempreendedor individual. E ainda continua contribuindo. Ele tem 64 anos, completa 65 em dezembro agora deste ano. A aposentadoria dele pode ser por tempo de contribuição ou por idade? Ele pode ter duas. Se ele quiser se aposentar como MEI, quando completar 65 anos de idade, ele se aposenta como MEI, que ele vai contar aquele tempo 30 anos. Só que a sua aposentadoria vai ser no valor de um salário mínimo, porque o MEI não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Se ele quiser se aposentar por tempo de contribuição e contar o tempo do MEI, ele vai ter que pagar a diferença daquelas contribuições do MEI, porque a contribuição do MEI é de 5%. Ele tem que pagar a diferença de 15% e somar junto com aqueles 30 anos para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição e provavelmente ter um valor maior do que o salário mínimo. Claudeni, que é lá de Souza, diz que trabalha com carteira assinada desde 1984. Vai completar 35 anos de serviço e completa 49 de idade esse ano. Ele consegue se aposentar? Um dia sim, agora quando eu não sei. É difícil. Tá ruim. Ah, meu Jesus. A Alan, que é de Campina Grande, trabalhou durante 3 anos e meio, tem uma filha de 7 anos e nunca recebeu salário família. Ela tem direito? Depende porque o salário família tem um teto. Se você ultrapassar aquele teto, você não tem direito ao salário família. Hoje é R$ 1.369, salvo engano meu, tem um valor, um teto. Não é muito alto. Se você ganha hoje R$ 1.500, você não tem direito ao salário família. É um exemplo esse. Vandilson é lá de Campina Grande. Ele disse que a esposa trabalha de 5 da manhã a 1 da tarde, sendo que de vez em quando ela extrapola desse horário, pode chegar até as 5 da tarde. Ela tem que assinar o ponto quantas vezes? Ou esse horário conta como hora extra?
Ele não disse a profissão dela. Se for doméstica, ela só pode ter uma jornada, no máximo, 8 horas normais e 2 horas diárias. Ela assina o ponto, a entrada, o intervalo do almoço e o final. E esse período, se ultrapassar a jornada de 8 horas diárias, ela vai ter direito a hora extra. Perfeito. Elizabeth de Campina disse que no ano passado tirou 5 meses de licença maternidade para uma amiga. E quando saiu, a patroa dela não deu nada pelos 5 meses. Ela tem algum direito? Tem todos os direitos. Carteira assinada, aviso prévio, férias proporcionais, 13º proporcional. Tem todos os direitos. Depósito de FGTS, tem tudo. Ela deve cobrar isso da ex-patroa. Caso ela não recolha, não pague, ela vá à justiça. É o direito que assista a ela. Agora essa pergunta é de Inaldo Corrêa, que é daqui da capital. Ele tem 34 anos de contribuição no INSS e 62 anos de idade. Falta um ano para se aposentar. Ele entra nessa nova reforma da Previdência ou pode se aposentar quando completar esses 35 anos de serviço? Eu vou deixar para responder a pergunta dele semana que vem, quando a gente tiver a proposta do governo. Porque vai haver uma transição. Então nós vamos enquadrar cada caso na transição, na proposta do governo. Se, enquanto não for aprovada a reforma da Previdência, prevalece as regras atuais. Entendeu? Lucas é aqui de João Pessoa também. Diz que trabalhou em uma empresa por 7 anos e foi desligado em setembro de 2018. Em outubro do mesmo ano, iniciou as atividades em uma nova empresa. Acabou nem tendo tempo de dar entrada no seguro-desemprego, qual ele tinha direito, né? Ele não está se adaptando neste atual emprego e caso peça demissão desse atual, ele ainda pode dar entrada no seguro-desemprego referente àquele emprego anterior? Pode, desde que esteja dentro do prazo onde ele pode requerer o seguro-desemprego. Se estiver dentro daquele prazo, ele vai ter direito ao seguro-desemprego, mas tem que estar dentro do prazo. Se ultrapassar o prazo, ele não terá direito. Essa é a última pergunta de Carlos de Curral de Cima. Ele é professor concursado em 2 prefeituras. Quando se aposentar, vai receber pelos 2 serviços que contribui ou só por um? Pelos 2, porque são 2 regimes distintos, são 2 RPPS, regimes distintos, entendeu? Então ele vai receber, porque o professor, ele pode ter 2 aposentadorias, ele pode acumular os cargos 2 cargos de docentes. Entendeu? Então ele vai ter direito às 2 aposentadorias sim, porque são regimes distintos. Não é na mesma prefeitura, ele falou que são em prefeituras distintas. Ele vai ter direito às 2 aposentadorias. Verdade. Paulo, obrigado demais pelos esclarecimentos. Eu que Você agradeço. Sabe, né, que chegou muita pergunta. As que a gente não conseguiu responder por causa do tempo aqui, vão direto para Paulo e ele vai responder, né? Você pode utilizar o meu portal, direitodomestico.com.br, tem lá o ícone do WhatsApp. Você manda, se a gente não respondeu agora e você tem pressa, pode mandar que eu lhe responda ainda hoje. Tranquilo, essas aqui vão ser encaminhadas. Eu queria só registrar aqui. Eu falei com a questão da aposentadoria dos trabalhadores rurais. Eu não sou contra a aposentadoria do trabalhador rural. Eu sou, muito pelo contrário, sou a favor. Agora, o problema é de onde está saindo o dinheiro. O rombo da Previdência, quando eu falo, é isso. A gente tem que saber de onde vai tirar o dinheiro para pagar a aposentadoria e os benefícios previdenciários dele. Deixar bem definido, né, Bem Paulo? definido. Não sou contra, viu? Muito pelo contrário. Obrigado, querido. Aquele abraço. Para você Até também. a próxima.